Os valores da soja, milho e trigo estão em baixa nos mercados interno e externo. Isso mostra a saída dos investidores institucionais desses ativos. O número de contratos em aberto diminuiu fortemente nos últimos meses. O mercado futuro está deixando de procurar esses ativos agrícolas e indo em busca dos metálicos, como ferro, ouro e alumínio. E para ampliar esse assunto, eu converso agora com o Aleph Dias, da Hedgepoint. Olá, Aleph, tudo bem? Obrigada aqui por participar do Mercado e Companhia. Imagina, eu agradeço. Aleph, a saída dos investidores dos fundos agrícolas, né, significa um cenário não promissor para os preços? Com certeza. Essa é uma variável que a gente acompanha muito, porque a visão dos fundos e o posicionamento deles, consequentemente, é unicamente baseada em preço, né, quando a gente fala dos fundos especuladores. Então, é muito importante a gente ver como que está o posicionamento desses fundos, porque representa como se fosse um consenso do mercado com relação aos preços futuros. Agora, caso, Aleph, a taxa de juros, né, nos Estados Unidos venha a sinalizar uma queda, você acha que esse cenário, esse movimento, ele consegue ser revertido? Olha, eu creio que dificilmente, porque isso seria, num caso normal, seria o caso, menos juros nos Estados Unidos tende a gerar uma demanda maior por commodities, só que a gente vive um caso muito específico, onde a gente vai ter uma redução de juros nos Estados Unidos esse ano, provavelmente, só que nós também temos uma grande probabilidade de recessão nos Estados Unidos, então isso reduz a demanda por commodities, e nós também temos um caso de uma redução das expectativas de crescimento na China por conta de meio que uma decepção com relação à reabertura, né, chinesa, que gerou um resultado muito positivo no setor de serviços, mas não tanto em outros setores da economia que gerariam uma demanda maior por commodities cíclicas, né? Entendi. Agora, pelo que a gente vê, né, a formação dos preços das commodities agrícolas tem, na sua determinação, um peso significativo nos investimentos dos fundos, é isso? Sim, com certeza. Bom, o posicionamento dos fundos é muito importante na formação dos preços, porque muitas vezes, principalmente os fundos especuladores, às vezes eles têm uma grande participação no total de contratos em aberto, né? Falando dos contratos futuros, e em alguns mercados até às vezes os contratos financeiros ultrapassam o total negociado no físico, né? Então, com certeza, esses fundos têm um impacto muito grande no preço por eles representarem uma grande parte do mercado. Agora me fala uma coisa, Aleph, por que buscar esses ativos metálicos? Eles sofreram menos na época de crise, né, durante a pandemia, início da guerra? Por que buscar esses ativos? Bom, historicamente, né, principalmente daí falando do ouro, né, entre os ativos metálicos, ele é visto como um ativo onde as pessoas veem mais segurança, né, em momentos de incerteza econômica, e isso porque é um ativo, normalmente é um ativo muito demandado e também tem uma oferta meio que reduzida, né? Então, historicamente, o ouro é visto como um ativo muito demandado em cenários de maior incerteza. E também por conta é um ativo que vem performando muito bem desde o pós-pandemia ali. Na verdade, o começo da pandemia, né, onde a gente teve uma grande expansão monetária por parte dos bancos centrais. Então, como você tem um aumento do dinheiro em relação à oferta desses ativos metálicos, os preços performaram muito bem. E agora com esse cenário que eu comentei anteriormente, a gente vê um maior risco aí de recessão nos Estados Unidos, também uma incerteza aí com relação ao crescimento chinês, tudo isso aumenta, né, a aversão a risco por parte dos investidores, e com isso gera uma maior demanda aí por esses ativos metálicos, em especial o ouro. O ouro, inclusive, né, os bancos centrais, né, Aleph, de diversos países, né, eles estão comprando ouro, né, dadas essas incertezas que rondam o sistema financeiro, justamente por causa das razões que você falou, né? Ouro é ouro em qualquer época, é isso? Exato. É, e ainda mais nesse cenário, quando a gente fala de uma perspectiva do Fed começar a cortar juros, né, você fica mais barato você ter esse ouro, porque a rentabilidade de dos ativos que a gente fala livre de risco, né, que os títulos de dívida americana, ele está mais baixo, então o custo de você ter o ouro, né, esses ativos metálicos, ele diminui, e nesse cenário de incerteza, né, com relação ao crescimento, todos os investidores, o mercado em geral tende a aumentar a demanda por esses ativos, e os bancos centrais não ficam fora disso, e também por conta a gente tem que lembrar que o sistema monetário hoje, a maioria dos bancos centrais, eles têm
moedas fiduciárias, né? E a moeda fiduciária é muito baseada na confiança dos investidores, do mercado em geral, com relação à estabilidade de uma determinada economia e também de um banco central, né? Então, nesse cenário de maior risco, os bancos centrais aumentam as suas reservas de ouro e outros ativos em geral para aumentar a confiança do mercado com relação à saúde daquela economia, daquele banco central em geral. Então, por isso que a gente está vendo esse aumento da demanda por ouro, e também tem a questão da disputa, que a gente pode dizer assim, que a gente está tendo entre o dólar e o yuan para ser a moeda de reserva aí, e é utilizada pelo comércio global. Então, isso também, você pode ter um aumento ali da demanda, principalmente por parte da China, Certo. de mais ouro, para tentar desbancar o dólar como a grande moeda aí do sistema. Eu acho que não vai ser o cenário, mas é algo também que pode estar impulsionando também essa maior demanda aí pelos bancos centrais. Tá certo, Aleph. Obrigada aqui pelas suas explicações com a nossa audiência. Um excelente fim de semana para você. Imagina, obrigado e até mais. Até.